Fala Headbangers, beleza? Muito boa noite, eu sou Marcos Vinícius e hoje estamos aqui para mais um vídeo entrevista, um bate-papo bacana com meu amigo Rubem Barreto do projeto Sound Scars, uma banda de um homem só, né, Rubem? Seja bem-vindo aí, tá bom? A Sound Scars, ela é remanescente do Rio de Janeiro, né? Tem como gênero um heavy metal. O Rubem toca tudo aí, prog e tudo, mas a gente, né, eu ouço como um heavy metal tradicional. Formada em 2023, né, e composta por além do Caverna ter, acho que duas entrevistas de um homem só na banda, acho que agora essa é a terceira ou a quarta, né, Rubens? Rubens, seja bem-vindo, pode se apresentar, fica à vontade. E, cara, eu queria saber assim, como é que começou a Sound Scars? Pode ficar à vontade, cara. Manda bala aí. Obrigado, cara. Marcos, muito obrigado pelo convite. É muito maneiro estar aqui. O apoio de vocês é muito importante, o apoio da galera que está mantendo o metal, o underground vivo aí. Então, na verdade, meu nome é Rubem Barreto, como o Marcos falou. Eu, na verdade, sou guitarrista no Rio de Janeiro desde finalzinho da década de 90, então na verdade tem bastante tempo aí na parada. Parei durante muitos anos para trabalhar, né? A gente precisa ganhar o nosso pão de todo dia. Claro. Então tomei outros caminhos fora da música, e agora há uns 10 anos para cá, não é tão perto assim, mas 10 anos para cá, eu retomei a música como uma segunda função, né? Com a minha banda original, que é a Lynx The Revenge, aqui do Rio, que tá ativa. A banda não acabou, a banda tá funcional, fazendo show e tudo mais. Legal. E agora, recentemente, em 2023, eu senti a necessidade de produzir, de botar para fora as músicas que não se enquadravam muito bem dentro da banda. A banda Lynx, ela é uma banda de heavy metal tradicional também. Sim. Só que eu tinha muita coisa, tenho ainda um monte de composições e tal, que misturam estilos, trazem outras influências da música clássica, influências do folk, influências até da MPB. Então, isso não se encaixava muito bem dentro da Lynx. Tinha essa necessidade de criar um projeto à parte, que recebeu esse nome, Sound Scars, porque é exatamente isso, é a minha interpretação das cicatrizes sonoras, cicatrizes que as músicas que eu escuto esses anos todos deixaram em mim, deixaram na minha música. Então, eu tentei, né, botar para fora isso, mostrar basicamente como eu interpreto a música, como eu bebi de várias fontes para trazer e fazer um som que eu acho que está um som bem diferente, assim, em muitos aspectos, um som que não é o comum da gente ouvir por aí, não. Cara, principalmente eu ouvi o teu som, caralho, curti demais o disco, muito bom. Daqui a pouco a gente fala dele, o Legacies,
né, de 2024. Não sei se eu falei aí, eu acho que eu falei muito rápido. A Soundscar é um, né, como o Rubens falou, é um projeto, né, remanescente do Rio de Janeiro. E cara, tu falou das cicatrizes, né? Assim, se você quiser abrir mais a parada, beleza, se não quiser também. Eu sei que o destino de nós músicos, né? Porque tanto eu quanto você, a gente vê o mundo de uma maneira geral. Então eu queria saber de você assim, quais foram nesse processo, né, que você cria, né, solo, tipo, convida, como é que é, assim, criar o som e depois, tipo, falar, pô, tá faltando alguma coisa, preciso convidar alguém, da onde surgiu essa ideia de, de convidar o pessoal, saca, trazer todo esse Sim. sentimento, assim, nas letras também, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Então, cara, na verdade, como é que fluiu assim essa ideia? Como eu disse, são músicas que eu venho criando, passado o tempo, a inspiração vem e a gente cria, né? A gente começa a escrever. Em geral, eu escrevo, as músicas elas surgem com um riff, violão, um pedaço de violão ou mesmo de guitarra, né? Eu sou guitarrista e violonista de formação, né? Pô, bacana. Então, aí a partir desse riff, eu evoluo, eu desmembro, né? Eu continuo produzindo o resto da música. Aí desenvolvo a melodia. Normalmente eu faço a melodia na guitarra antes de criar a letra. E aí sim crio a letra. Então, sim, compus todas as harmonias das 8 músicas do álbum, todas as melodias e todas as letras. Aí o que acontece? Basicamente, eu procurei um produtor para tocar os instrumentos que eu não tocava, né? Então, o produtor que comprou a ideia, que virou um grande irmão, é o Celo Oliveira, aqui do Rio. Opa, Ele já abraço aí, Cê. produziu, ele tem um nome enorme dentro do mundo do metal brasileiro. Ele já produziu mais de 400 discos de bandas brasileiras. Então, é um cara, ele é um gênio, assim, dentro da área. E ele é multi-instrumentista. Então, na verdade, a gente discutia muito, a gente compôs basicamente todas as outras linhas em parceria, né? Então, baixo, teclado, bateria, as linhas de cordas, né? A gente tem violino, violoncelo, flautas, tem sanfona, acordeon numa das músicas. Então tem N outros elementos que vieram trazer, como eu falei, né? Não é heavy metal tradicional, mas com umas pitadas, uns elementos de outros estilos. Então isso tudo foi feito em parceria com o Celo. Depois dessa etapa, pela letra, pela pegada, umas exigiam uma voz com mais driver, outras uma voz mais lírica. Eu fui pensando vozes de referência, né? O que eu queria que soasse? Essa aqui eu queria que soasse mais Nightwish. Aquela ali eu queria que soasse mais Iron. Aquela outra, eu fui pensando assim, e aí fui pensando dentro aqui do meu universo, dos músicos mais próximos, daqui do Rio inicialmente, quem poderia chegar mais perto daquilo que estava na minha cabeça. Sim. Então, o convite a essas pessoas foram 6 vocalistas, né? 6 vocalistas. Então, o convite a esses vocalistas todos foi por conta de como a voz deles combinava com aquilo que eu tinha idealizado, aquilo que tinha passado na minha cabeça. E uma coisa que eu posso te deixar para a galera aí, sem dúvida nenhuma, é que saiu tudo exatamente como eu esperava. Eu não faria nenhuma vírgula, nenhuma pausa, nenhum compasso diferente do que saiu. Eles atenderam perfeitamente as minhas expectativas nas vozes. Caramba, cara, que legal, velho. Não, porque eu vi um pouco do álbum, até postei lá no meu perfil pessoal, e vou postar no Caverna também, que eu gosto, né, dentre a semana, quando eu tenho um tempinho, quando eu tô de folga da minha banda, porque é show pra cá, show pra lá, agenda, tudo. Eu gosto de postar
Primeira. Opa! A câmera. Ruben, sua Tô câmera. aqui. Não, tá de boa. Oxe, sua câmera sumiu, só tá só a letra inicial. Que coisa. Será que é a sua conexão? Pra mim tá É, tudo funcionando bem aqui. Tudo saiu normal. teu rosto. Só tá parece que você desligou a câmera. Pera aí, Deixa galera, eu tentar. problemas técnicos aqui. Vamos sim. Deixa eu tentar fechar a câmera e abrir de novo. Pera aí. Tá. Pera aí, pessoal, pera aí que ele vai. Fechei. Deixa eu abrir de novo. Oi? Aê, voltou. Beleza. Pronto. Então, o que eu estava falando? Ah, sim. Então eu gosto de ir no caverna, quer dizer, no caverna. No caverna também coloco disco e tal, né? Mas no meu perfil pessoal eu gosto de colocar, em primeiro lugar, bandas brasileiras, tá ligado? Aí os Sim. três últimos é banda gringa, banda, tá ligado? Porque, pô, eu falo sempre pra galera, sabe, Rubem? O nosso cenário ele é bastante rico, né? Em bandas brasileiras, tipo eu vi que você é um cara bem mente aberta, você não mistura só heavy, não saca, convida o pessoal. Então eu acho que todo músico ou criador de conteúdo, assim como eu, ou como outros aí, teriam, né, que divulgar o trabalho do amigo, entendeu? Como eu tô divulgando agora o trabalho do Rubens e tal. E assim, Ruben, é, tem algum artista, assim, eu sei que você já finalizou o álbum e o álbum ficou, já já a gente fala dele. Tem algum artista de renome, de grande porte que você gostaria de chamar pro próximo disco, próximo EP? Conta aí pra gente. Quem? Cara, você tá me pedindo spoiler. Então, assim, vou te dar alguns spoilers, então. Não vou te dar um só, não. Vou te dar mais de um. Tá bom, senhor. Então, o primeiro spoiler é que a gente já tem um segundo disco autoral também à vista. Então, já tem 9 músicas prontas para esse segundo álbum. O primeiro álbum tem 8 músicas, Sim, o Legacy. 40, 42 minutos mais ou menos de música. Esse segundo álbum, ele vem com mais músicas. Eu pretendo fechar ele com alguma coisa em torno de 10 músicas. 10 Tá? músicas. Então falta uma música que eu já tenho a ideia, só não tive foi tempo de começar a rascunhar e preparar a música em si. Sim. Então esse álbum novo, ele também vai ser conceitual. Daqui a pouco a gente vai falar do Legacy. O Legacy é um álbum conceitual. Esse segundo álbum vai ter um outro conceito, totalmente diferente, mas vai ser conceitual também. A previsão é de que a gente comece a gravar no início de 2025. Então, que ele saia lá para final, segundo semestre de 2025. Antes, esse foi o primeiro spoiler. Segundo spoiler. Pode. Antes do segundo álbum autoral, eu tô já produzindo algumas faixas de versões. Não são covers, são versões. Legal. Lógico, versões metal de músicas, algumas que não são metal. Pronto, já dei o segundo spoiler. Não, Agora, o terceiro spoiler você pode deixar na surdina, no obscuro. Porque se você dá o terceiro spoiler, a galera vai falar, pô. Assim, né? Melhorando a minha pergunta, é algum artista que você. Como é que é? Gostaria de chamar e ainda não chamou, assim, saca, pro segundo disco. Então dando uma embasada melhor, assim. eu vou te dizer que convidei, na verdade, é muito engraçado, porque alguns se convidaram. Tá, foi engraçado. Porque eu tenho pedido, né, para as pessoas fazerem react, né? Então tem convidado muitas pessoas, muitos músicos de diferentes regiões do país. Tem gente do Pará, tem gente da Bahia, tem gente de São Paulo, tem gente de vários lugares que eu tenho convidado para ouvir o trabalho e dizer, dar opinião e tal. E eu tenho lançado esses reacts lá no meu canal, no canal da SoundScar do YouTube, e também no perfil do Instagram, ao longo, conforme eu vou lançando os clipes. Então, essa semana mesmo, segunda-feira, eu vou lançar o 4º clipe do álbum.
E aí, hoje eu soltei o primeiro react dessa música, da música que é a música do quarto clipe. Então, o que acontece? As pessoas, eu tenho conhecido muitas pessoas, tenho tido a oportunidade de trocar ideia com muitos músicos, e aí o que tem rolado é que vários deles têm curtido o som, a gente tem conversado, visto que tem afinidade, e a gente meio que já está combinando coisas para o segundo álbum. Basicamente, sei lá, talvez poderia dizer que tem um músico brasileiro que eu admiro bastante, que tem uma carreira muito sólida aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, já tocou fora do Brasil. Um vocalista muito importante para mim, assim, que eu sou fã desde sempre. E eu fiquei muito contente que eu não precisei nem convidar. Ele falou assim, pô, se precisar, estamos aí, hein? Aí eu falei, fico muito lisonjeado, que foi o Renato Trevas, da Azul Limão. É uma banda histórica, é uma banda que tem 20 e tantos, 30 anos de estrada já, e muito, muito, muito legal poder contar com a participação dele no segundo álbum. É um cara que tem um vocal rasgado, um vocal meio Dave Mustaine, assim, um negócio meio violento, que eu acho que vai ser bem legal. Nossa, cara, que bacana. Esse foi o terceiro spoiler. Chega de spoiler, pronto, não vou falar. Deixa um pouco no obscuro pra galera ter aquele gostinho de quero mais. Porque a galera fica curiosa, né, cara? Até eu mesmo. Tipo assim, quando eu entrei no seu perfil agora há pouco, eu vi um videoclipe interessante. Não sei se tu falou, é que eu tava prestando atenção. Fala um pouco desse clipe, não sei se faz parte desse novo álbum, deve fazer, né? Com certeza. O videoclipe My New World, Meu Novo Mundo. Como é que foi a experiência de você fazer esse videoclipe? Qual foi a ideia? Sobre o que ela fala? Fala aí pra gente. Então, esse clipe é o clipe que tá lançando na segunda-feira, né? Ele vai lançar segunda-feira, eu não lembro, 7 ou 8 horas da noite. Mas tá lá, galera, ativa lá o sininho no canal do YouTube para vocês curtirem. Esse clipe, essa música, na verdade, ela conta a história de um cara que tem esquizofrenia e ele foi internado num hospício, né, num manicômio. Só que aí ele ainda tem momentos de lucidez e momentos de loucura. Ele ainda está no meio do caminho. Então, é a visão do paciente, né, da pessoa que está internada, enxergando de dentro do manicômio como as coisas são diferentes, como as cores são diferentes, como a comida é diferente, como ele não tem mais a possibilidade de ver o lado de fora e tudo mais. Ele está internado lá. Então, ele tem esses momentos de lampejo, ele precisa do tratamento, precisa usar a camisa de força, ele precisa de choque elétrico. Então, tudo isso passa ao longo dessa música. E o clipe tenta refletir, evidentemente, um pouco disso. Então, o vocalista convidado dessa música foi o Vinícius Libânia, que é o vocalista principal da Black Priest, que é uma banda de doom metal aqui do Rio. Conheço. Muito, muito boa, inclusive. Abraço. Então, o Vinícius ele é um parceiro de bastante tempo. Então, o Vinícius comprou a ideia e ele está interpretando, na minha opinião, magistralmente o personagem. Então, ele encara a voz dele, a interpretação que ele dá, passa um pouco dessa loucura, né, que é a intenção da música. Sim. No clipe a gente tem camisas de força, tudo que tem dentro desse universo. É um clipe nervoso, é um clipe de cores tenso, bem nervosas, tenso, exatamente esse é o termo, tenso. Bem o estilo metal que a gente gosta, né? Então a gente aprendeu a amar. É um negócio nervoso, tenso, assim, violento, solo. O próprio, para os músicos, para quem gosta das curiosidades de música, o próprio tom, a própria melodia, ela é construída em cima
de uma escala meio torta, né, que é menor melódica, que é uma escala que não é usual para o metal. Então, o som, quando você começa a ouvir o acorde, os primeiros acordes, você não sabe se que porra é aquela que está acontecendo, se o negócio é maior ou menor, aí você está ali no meio do caminho, a própria harmonia já causa um pouco de desconforto. Foi exatamente essa a intenção desde o início, que a pessoa que está ouvindo sentisse o desconforto que o paciente sente quando ele tem aquele momento de lucidez e se vê lá preso dentro do hospício lá do manicômio. Caralho, cara, que história, velho. Nossa, dá um livro, cara, isso aí. Não dá? Pois é. Cara, porque se um clipe já transmite. Eu ainda não assisti, né? Vou assistir já. Eu vi algumas músicas do álbum e quero assistir esse clipe. E pra galera que está curiosa, vai lá no canal do Ruben. Os links vão estar aqui embaixo da Soundscar, né? Do projeto. Cara, muito bom, muito bom. Eu acho que assim, cara. Por tudo que você falou até agora, eu vivi situação parecida, mas calma, pasmem. Eu não tenho nenhuma. Assim, eu fico meio sentido com as pessoas que têm esse transtorno, né? Eu acho que todo ser humano ele tem que ser livre, entendeu? Porque assim, essas pessoas que vivem no manicômio sanatório, elas só têm aquele ambiente para viver, aquele quadrado, aquelas 4 paredes, de vez em quando tomam um banho de sol, de vez em quando não, então elas acabam, como é que eu vou te dizer, Rubens, sendo, não sei, cara, é emocionante assim, saca? Deixadas de lado, entendeu? E quem cuida ali são os próprios, né, os enfermeiros e tal. Então eu vivi situação parecida no exato momento que eu fiz uma cirurgia, né? A galera sabe que eu tenho minha cadeira de roda, Benini Bananã. E depois dessa cirurgia, tudo mudou na minha vida, né? Porque eu estiquei o nervo, coloquei prótese, e antes de eu fazer essa cirurgia, eu andava de skate. Adorava andar de skate, me machucava e tal. Aí depois, quando eu fiz essa cirurgia, tudo mudou na minha vida. Então, me chamou a atenção o título, esse Meu Novo Mundo. Porque quando eu fiz, mudou totalmente a minha vida. Tive que me adaptar aqui em casa, Benini Bananã. Mas é o que eu sempre digo, eu mexo tudo normal, não aconteceu nada com a minha coluna. Tudo normal. Só mudou algumas coisas que eu tive que adaptar. Tipo, minha perna, ela estica, mas não dobra tudo. Aí quando eu canto de joelho, né, que eu acho que o Rubem também viu, eu tenho que equilibrar pra não desequilibrar, pra não cair. Então, a gente, de certa forma, Rubem, a gente tem que não se, como é que se diz? Não se... Cara, acha a palavra aí agora, me deu um branco. Não se... Limitar. Limitar e não esbravejar, vamos falar assim. E se adaptar, cara. Se adaptar em relação também às pessoas que vivem no sanatório. Eles se adaptam. Tem caras que escreveram ótimas obras. Assim, não sei se aconteceu na vida real, Rubens. Se você puder me falar assim, né, pra nós aqui, pra me corrigir. Mas teve caras nesse sentido que o Rubem citou, escreveram ótimas obras e serviu de espelho para outros artistas. Então é o que o Rubens acabou de projetar no clipe. Mas assim, eu sou contra a prisão. Eu acho que todo ser humano, toda alma, ela tem que ser livre. Só que, lógico, dependendo o grau de esquizofrenia que hoje o mundo enfrenta, né? O remédio, Benini Bananã, tem que tomar aquele cuidado, mas cuidando, né? Vendo tudo. Então é isso, né, cara? Acho que não sei se eu falei alguma besteira, é a minha visão, né? Não, o que eu ia te complementar só, então, que eu acho que agora isso casa bem com o que é o conceito do álbum, né? Legacies. Porque, exatamente, o nome do álbum é Legacies, né? Legados, heranças. Então o álbum, ele nas suas 8 músicas, ele passa por diferentes manifestações de herança.
Então tem desde a herança genética, que é uma esquizofrenia, por exemplo, né, é uma doença genética, né? Você tem lá a informação, os genes que vão transmitir isso, vão se desenvolver ao longo da vida. Até heranças mais óbvias, a herança da pandemia, por exemplo. Sim. Né? A gente, por exemplo, está fazendo essa conversa pelo Meet. Antes da pandemia, quase ninguém usava esse tipo de ferramenta. Né? Então, assim, a herança, são muitas as heranças que a gente vive no dia a dia. Heranças, algumas boas, sim, claro, outras não tão boas. A herança da destruição da Amazônia, que eu falo em Ashes to Ashes, né? A gente está vendo, né, um monte de desgraça climática. Né? A gente está vendo o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, agora Também. recentemente. A gente está vendo todo o desequilíbrio, cada vez mais as estações quentes estão ficando mais quentes e as frias mais frias. E isso não é normal, isso não era para ser assim. Né? Então, todas essas diferentes formas de heranças que a gente recebe, que a gente vive no nosso dia a dia, são, de certa forma, abordadas no disco. Então, não no sentido de assim, falar isso está errado, o esquizofrênico ele tem que ficar preso. Não, é muito pelo contrário. É exatamente para tentar fazer o ouvinte refletir sobre isso, refletir, se encontrar. Pô, fiquei muito feliz, assim, até lisonjeado com o que você falou, assim, de ter associado a letra a uma situação sua. É tudo que eu quero, assim, é que a minha arte, né, que a minha música, de alguma forma, toque as pessoas e faça com que as pessoas reflitam. Reflitam sobre preconceitos. Preconceitos, estou falando de racismo necessariamente, não, falando de preconceitos mesmo, preconceitos. Para que ela pense assim, poxa, será que assim, o cara tá lá, será que o esquizofrênico, por exemplo, ele queria ser esquizofrênico? Ele é esquizofrênico porque ele quer, entendeu? Saca? Tipo, o cara não queria estar naquela condição. Então, assim, é a questão de relativizar as coisas, sabe? De pensar, porra, não, então, vamos lá, vamos destruir a Amazônia toda. Será que temos uma parcela de culpa? A música Ashes to Ashes fala isso no refrão. As nossas mãos também estão sujas. Né? Também estão sujas, porque na verdade é isso. A verdade, não, o problema climático e tudo mais, mas a gente come, eu como carne vermelha. Então a carne vermelha significa, sacou? Significa mais pasto, significa menos floresta. E aí? Realmente assim, eu fico sem saber. Porque assim, eu tenho uma opinião também idêntica à tua. Eu acho que assim, cara, nós como os artistas, né, eu e você, a gente avisa nas nossas letras displicentemente, você não precisa ir lá e tacar fogo em tudo. Né? Exato. Minuciosamente. Só que será que a sociedade vai ouvir? Que nem você falou, o esquizofrênico, borderline, né? Eles não escolheram ser assim, nascer assim. Então, é assim, eu sou a favor da alma livre, do espírito livre, o ser livre. Só que como essas pessoas elas têm picos, né? O pico, a palavra pico é uma palavra muito perigosa, entendeu? Mas assim, eu gostaria que essas pessoas desfrutassem da liberdade, só que pela ocasião não vamos falar não é doença, é um acaso que aconteceu, né? Porque você botar tudo doença, tudo é doente agora, né? Então é só um entrave, né? Então é uma essa condição. é a minha... É uma condição. A Isso. pessoa está daquela maneira, sim. Entendeu? Daquela ou daquela outra. Sim, entendeu? Então...
no meu caso, né, saindo um pouco disso, tive que me adaptar, tive que abandonar o skate, né, faço fisioterapia, benini bananã, e vivo bem, cara. Tenho minha banda, pô, estou feliz pra caramba, saca? Do mortal, do cambará, né, de vez em quando eu dou umas quebradas aí saca? Mas, cara, então eu concordo, temos que deixar o legado. É isso que o álbum retrata, né, cara? Porque É isso. se a sociedade negar, deixar pra lá esse legado, cara, não, o que, o que vai ter sei lá, de história, de legado para os mais velhos, para os mais sábios amanhã contarem? Se o pessoal discriminar. Né? Então, Então, e te digo mais, assim, vale dizer, porque assim, o metaleiro, de uma forma geral, tô vestindo a carapuça, a gente gosta dessa coisa nervosa, dessa coisa que às vezes de reclamar, esbravejar sobre as coisas ruins que estão acontecendo, e temos que fazer isso mesmo, criticar fortemente, isso tudo é perfeito. Eu faço também, acabei de falar, perfeito. Só que eu também quis mostrar em alguns aspectos coisas boas, legados positivos que a gente tem na vida no álbum também. sim. Então, por exemplo, a Sunrise, que é a balada do disco, né, a Sunrise é a música da pandemia. Eu escrevi ela inteira naquele momento, o pior momento da pandemia, quando não tinha vacina, quando ninguém podia sair na rua porque tinha lockdown, e aí a gente não sabia o que ia acontecer. Todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo ficou um pouco preocupado, será que a gente vai morrer? Será que as pessoas que a gente gosta perto da gente vão morrer? Será que principalmente os velhinhos e tal? Aí achava que era só com velhinho, aí daqui a pouco começou a ver que tinha jovem morrendo. A gente não sabia de nada. Então, nesse momento, eu falei, vou ficar maluco. Eu vou escrever uma letra que conte essa história que a gente está vivendo aqui para a gente não esquecer. Então, na letra, se você olhar a letra depois, você vai ver estrofe a estrofe, é uma aula da história da pandemia. Da onde começou, na China, em Wuhan, depois foi para a Europa, Itália, Espanha ficaram na merda, depois veio para o Brasil, aí tinha um monte de incerteza, vacina, não vacina, o país vai comprar vacina ou não vai comprar vacina, aquilo tudo. Mas quando chega no refrão, eu falo assim, porra, assim, nós temos que olhar, a gente tem que pensar que vai passar. Isso vai passar. Tudo passa, A gente vai conseguir sair dessa porra e a gente vai passar. Então a mensagem da música, no final das contas, é assim, a gente vai superar isso, mas a gente não pode esquecer que isso aconteceu. Essa é a mensagem central da Sunrise, que ainda vai vir clipe. Aliás, é o próximo clipe. Mais um spoiler, hein? O spoiler do clipe. Quinto, sexto spoiler. Legal, legal. Então, bacana, cara. Concordo com tudo com que você disse, essa visão, porque, pô, nós somos artistas, cara. Nós, eu, você, as pessoas que sofrem dessas condições, elas têm algo para mostrar, têm um talento. E discriminizado pela sociedade, entendeu? Então a gente tem que deixar esse legado e tudo mais. E fala um pouco da capa, da onde que surgiu a ideia, numa floresta lá, né? O homem com o bagulho com o machado lá, tem até uns cortes das fotos, né? Mostrando perto, longe. Como é que surgiu a ideia da capa do Legacy, do álbum? Então, eu contratei um grande artista, um artista maravilhoso daqui do Rio, que é o Rafael. O Rafael ele produziu várias capas de disco, de álbuns aqui do Rio. Ele está, se não me engano, ele ainda deve estar como diagramador da Mariucci Team Magazine, tá? Do Gênio do Mariucci, do Luiz Mariucci. Ah, Luiz, eu conheço. Então, o Rafa, ele é um gêniozinho também. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente sentou numa reunião, num call,
e conversamos assim. Eu falei que eu queria, Rafa, que você botasse numa imagem todos os elementos escondidos de todas as músicas. Ou seja, todos os legados das 8 músicas estivessem escondidos na capa. De alguma forma, estivessem embutidos na capa. Aí ele falou, beleza, vamos lá, vamos repassar, o que tem que botar, o que não tem. Aí, show. Aí ele levou e me trouxe a primeira versão, muito parecida, que a gente mudou quase nada, com aquela capa que está ali. Você olha, eu fiz até um post no Instagram, mostrando os segredos, né? Como você falou. Então tem lá, tem a máscara da pandemia jogada em cima da lenha, tem a lenha sendo desmatada, que é o legado da destruição das florestas, das queimadas das florestas. Aí tem um braço cortado, que é o legado da última música do disco, que é uma música que faz um tributo a um canibal. O canibal, na verdade, é uma grande homenagem para mim, minha, ao maior personagem da história do cinema, na minha opinião, que é o Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes. Eu sou fã do filme, sou fã do Anthony Hopkins, né? E eu falei, poxa, eu quero fazer uma versão tributo mesmo ao personagem que eu acho tão maravilhoso. Aí é a herança do serial killer, entendeu? É a herança que está ali embutida. E ali na capa tem o braço, tem um machado, o braço de uma pessoa cortado em cima do toco da árvore. Aí tem uma entidade lá, uma pessoa, assim, meio que a silhueta, na verdade, de uma pessoa que pode representar, dependendo da sua interpretação, tanto o assassino, na verdade, a assassina, a serial killer, que é uma moça que canta essa música, né? Sim. Ela virou a serial killer. Quanto o personagem da música 6, que é a música que eu faço um outro tributo, que é um tributo ao jogo de videogame Assassin's Creed, que é um assassino medieval. Se você olhar ali, ele tem um pouco da silhueta que é aquele Ezio, né? Não sei se você joga, se você já viu o jogo, que o Ezio tem. Então, a ideia era essa, que a gente embutisse as coisas. Então, algumas estão na cara, tipo o braço, outras estão muito escondidas, tipo os desenhos das linhas de Nazca, que reflete a música da Ancient Puzzle, que é a música das heranças das civilizações antigas, né? Dos maias, dos incas e tudo mais. Os desenhos estão escondidos nos tocos dos troncos. Os troncos que foram cortados têm os desenhos escondidos ali. Então esse tá difícil de achar. Você tem que ampliar bastante para achar. Nossa, cara. Cara, eu tava passando cada capa, né? Tudo cortado ali, os significados. Cara, muito bom. Uma jogada de mestre, assim. Acho que tu acertou na mosca, tá? Saca? Muito legal. E assim, cara, tá tendo uma boa repercussão no Spotify, nas mídias, streamings aí. O que a galera tá achando? Qual é a repercussão desse primeiro álbum? Então, o álbum está sendo... sempre ser independente é muito difícil, é muito devagar. Uma coisa que eu gosto de falar quando me perguntam isso é o seguinte: até para eu poder ter essa noção e poder responder as pessoas com mais certeza, eu não estou impulsionando nada. Absolutamente todos os meus números são números orgânicos até o momento, tá? Porque eu acho que isso é importante para a gente, pelo menos para a gente saber como é que as coisas estão andando, né? Saber se está onde atacar e tudo mais. O que eu posso dizer do Legacies? Está devagarzinho, mas tá coeso, está sequencial, as pessoas estão ouvindo, tem um número fixo, que não está mudando muito, de ouvintes mensais. A gente tem bastante gente no streaming e criando playlist, salvando as músicas. O YouTube está bem legal também, com os clipes e tudo mais. A gente está tendo alguma repercussão já fora do país. Então, a gente teve a publicação recente de uma matéria na revista Heavy, da Austrália. O perfil da Heavy no Facebook tem 300 mil seguidores.
então é uma revista importante da Austrália. Tocamos em rádio alemã, tocamos em rádio no México, saímos em perfil também no México, perfil na Argélia. Então a gente está brincando de war, conquistando os territórios. No Brasil, a repercussão, como eu falei, das pessoas que têm ouvido, as pessoas que têm feito react, está sendo bem legal. As pessoas estão abraçando o álbum. Então tem gente de diferentes estados e tudo mais. As pessoas estão curtindo o som que a gente está fazendo. É muito legal nos vídeos de react você ver a cara das pessoas quando principalmente nas músicas que tem as coisas mais inusitadas, tipo Legendary Tales. Pô, quem imaginou fazer um metal que começasse com um samba e com um pandeiro, né? Então a música começa com um pandeiro, cara. E daqui, depois de três compassos depois do pandeiro, entra um riff que a porrada come, a bateria morrendo. E é isso, assim. Aí o nego fala assim, que porra é essa? O que o cara tá fazendo? Pandeiro. Aí daqui a pouco entra, isso é metal ou é o novo álbum do Catinguelê? Fala, não. Aí, porra, o cara chega e escuta daqui a 2 compassos, porrada comendo, feia. Comendo solto. E é isso, assim, a ideia era essa, era que as pessoas falassem assim, que porra é essa? Vou prestar atenção porque o negócio é diferente. Não é... Não que seja ruim, tá? Eu sou metalheiro, cara. Eu gosto de metal de todo tipo. Mas eu queria chocar, eu queria que a pessoa ficasse assim, sem saber. Ouvir isso aí, ouvir o pandeiro, e depois falar, puta que pariu, eu não sei o que pode vir. Já apareceu um pandeiro. O que vai aparecer agora? Entendeu? Então, era mais ou menos essa a proposta. Caramba, então nesse sentido, a galera tá abraçando, tá bem legal. Eu tô gostando muito da forma que tá sendo recebido. Caramba, cara, que bom que se você mistura não só o heavy metal como outros instrumentos daqui do Brasil. Pô, sinto falta, sabe, cara? Sinto falta de bandas, projetos que misturem esses outros instrumentos, né? Porque, pô, amo heavy metal, amo death metal, pô, sou da safra do death metal, mas escuto de tudo, né? A gente tem que treinar nosso ouvido sempre aprofundar. É a arte, né, cara? É a arte, então muito bacana, saca, Rubem? Continue assim, misturando esses elementos, trazendo essa miscelânea, né? Essa cozinha musical do metal, porque é muito bom, porque a galera acho que necessita disso. Eu sei que a galera ama heavy metal tradicional ali no seco e tal, mas saca, é muito bom que pessoas como Rubens, né, outras bandas tragam esses elementos pra nós aí. Galera, a gente vai dar uma paradinha rápida aí, fazer a segunda parte, tá? Já tá, beleza, Rubens? A gente vai só dar uma paradinha e daqui a pouco a gente continua aí, beleza? A gente já volta aí, galera. Pera aí. Bom, vai assim mesmo. Ó, travou de novo. Pera aí, Rubens, tenha paciência. De boa. Vai, filho, vai. Aê. Ó, agora eu vejo aqui. Ai. Eu também te vejo. Daí? Agora. Beleza. Bom, rapaziada, bacana. Rubens, bacana né, como fala? A repercussão do álbum, né? Fiquei muito feliz também pela Spotify, a galera gostou aí do trabalho, né? Então como já deu o quinto, sexto, sétimo, oitavo spoiler, a galera tá esperando um segundo álbum aí que também promete, pô, né? Então, pô, bacana, Rubens. Cara, e a sua família sempre te incentivou a música, a arte? Conta aí pra gente. Então, cara, sim. Meu pai, então, principalmente, ele tem mais aptidão, mais interesse por música especificamente. Então, meu pai gosta muito de música, foi quem me apresentou rock and roll,
não metal, mas rock and roll lá atrás. Gosta só um pouquinho de Led Zeppelin, ele, mais Dire Street, Pink Floyd, então, né, Beatles. Então passou um pouquinho pelo rock and roll. Minha avó, por parte de mãe, ela fazia, né, quando eu era viva, ela fazia muito artesanato. Ela tinha um lado de artes plásticas muito assim, na mão. Então eu convivi muito com ela. Cheguei a morar com ela uma época. Então eu tinha muito isso dentro de casa, né, de arte ali no dia a dia e tal. Quando eu tomei a decisão de começar a tocar guitarra e tudo mais, lá com os meus 15 anos de idade, eu recebi apoio, sim. Vou dizer que um apoio enorme quando descobriram que eu queria tocar metal. Eu acho que todo metaleiro passa um pouco por isso, a não ser que seja filho de metaleiros, né? Mas de uma forma geral a gente sofre um pouquinho com isso. Mas não posso reclamar, não. Não teve ninguém que me atrapalhou, que não me apoiou quando eu precisava. Me deram os instrumentos, pedaleira, as coisas que precisava para começar a tocar direitinho. Sortudo, hein? Sortudo. E a guitarra foi seu primeiro instrumento que você se apaixonou? Ou teve outros instrumentos depois da guitarra que você começou a praticar também, como bateria, tal? Conta aí. Não, o primeiro instrumento eu já sabia que eu queria tocar guitarra. Então, assim, era guitarra e não teve violão, não. Foi guitarra direto. No seco, no pelo. No pelo, exatamente. Então, foi guitarra que comecei a tocar guitarra e tal. Anos depois, eu comecei a aprender, eu fiz o inverso. Eu comecei a aprender a gostar de violão também. Aí eu fui estudar um pouquinho de violão clássico. Porque também é um estilo, eu definitivamente não sou fechado a nenhum estilo. Talvez sertanejo universitário não role pra mim não, mas tirando... mas mas não consigo. Não consigo. Eu também. Mas chegando isso, assim, eu gosto muito, então gosto muito de violão clássico, eu fui aprender um pouco para poder trazer isso, né? Até para as minhas músicas e tal, alguma coisinha de violão clássico. Depois brinquei um pouquinho com baixo também, com as cordas, né? Passei pelos instrumentos de corda, muito pouco no teclado, também gosto um pouco de brincar, de pensar. Bateria eu acho que eu não levo nenhum jeito. Bateria e cantar não levo nenhum jeito pra fazer. Caralho. E não é você cantando no disco? Não. Sério, nenhuma música. Quem canta ali de homem, né? Quem canta no disco é o Leandro Felício, que inclusive é meu parceiro na Lynx, na minha banda principal, vamos dizer assim. E o Vinícius Libânia da Black Priest. Caramba, são os dois vocalistas homens. E aí ainda tem as 3 meninas. São 3, só para não esquecer de ninguém. São 3 meninas. A Ana Porreca, a Lorena Tato e a Gabi Versoni. São as 3 meninas. Então eu tenho 5 vocalistas acontecendo ali, rolando no álbum. Caramba, cara, porque eu ouvi assim, falei, assim, na primeira vista, né, depois que eu fui me aprofundar mais, aí depois eu vi no Metal Archives lá, Rubens, Barreto, todos os instrumentos, falei, nossa, cara, aí eu vi que, né, eu pensei que tu cantava alguma ali, tal, pô, bacana, cara, bacana, né, assim, é que eu até entendo a sua atitude, tipo, não é se arriscar pra passar vergonha. Eu sei que tu quis só compor, né, mano? Compor as músicas de boa, dar uma visibilidade pra outros artistas que hoje, em outras bandas também, todo mundo chama todo mundo, né, cara? Então, mas assim, eu vi que teu projeto é diferente de todos que eu já encontrei aqui no canal, saca? Bem diversificado, tem aqueles instrumentos que nós acabamos de falar agora há pouco, pandeiro, saca? Muito bom mesmo, muito bom. Tem que te dar os parabéns, né, cara? Porque não é toda pessoa que dá essa cara a tapa, né, velho? Saca?
Te agradeço muito, mas, assim, realmente, a minha onda, assim, o que me faz feliz mesmo, assim, com a música, é compor. Eu gosto de pensar aquelas maluquices. Assim, mais do que qualquer outra coisa. Pensar, falar assim, porra, agora depois disso aqui vai entrar um pandeiro. Aí tem uma música que eu falava assim com o Celo, né, com o produtor. Falava, cara, esse trecho da música tem que ter um passarinho cantando. Ah, mas passarinho... É, um passarinho cantando. Vamos arrumar um passarinho cantando aqui, porque vai combinar que a mulher tá lá no meio da floresta e tal. Tem que ter um passarinho cantando. Aí tinha outra música que precisava dos índios dançando e cantando. Então, assim, essa maluquice, pô, quem é que vai pensar no índio dançando no meio da música? Pô, isso é o que eu mais curto. Eu falo assim, cara, o cara vai ouvir, vai falar, que porra é essa? Eu adoro quando falam que porra é essa. Pergunta assim pra mim, que porra é essa? Da onde tu tirou? Tu é maluco? É esse, eu quero ser esse maluco. Maluco, Cara, beleza. porque você falando assim, eu penso assim, né, cara, o cara esse é brasileiro mesmo, tem as raízes, saca, faz um metal, faz um heavy metal de respeito e junto a tudo isso, valoriza o nosso Brasil, porque como eu disse lá numa outra publicação que eu fiz anteontem, né, o nosso Brasil é muito rico em bandas, então eu acho que a galera devia ter mais a coragem do Ruben, né, de fazer essa maluquice. Que porra é essa? Né, bacana, É, bacana. E mas cara... tem que ser assim, senão não faz sentido. Deve ficar mais legal. Não ser fechadão, né, cara? Ser amplo, ter É a isso. cabeça ampla. Eu também, eu penso algumas coisas aqui e componho também, né? Eu tenho um vídeo lá no meu canal pessoal. E, Rubens, é, na sua ótica de mundo, o que significa o projeto, o significado, né? Sound Scars, na tua visão? É exatamente o que a gente falou lá no início. A ideia aliás, na verdade, tem duas óticas, ó, o Soundscar. Duas. Tem as minhas cicatrizes, as cicatrizes de quem compôs o projeto, compôs as músicas. Então, que é aquilo que eu ouvi esses anos todos, que me marcou de alguma forma, porque assim, a arte faz a gente chorar, faz a gente rir, faz a gente ficar bem-humorado, faz a gente ficar mal-humorado, faz a gente querer bater no coleguinha, faz um monte de coisas. É um Então, misto de assim, emoções, né? exatamente, essas cicatrizes da alma, essas cicatrizes emocionais que a música nos deixa, que estão ali registradas no álbum. Então, primeira coisa são as minhas cicatrizes que eu tive, que eu adquiri, as minhas tatuagens sonoras que eu adquiri ao longo desses anos todos ouvindo metal, ouvindo música de uma forma geral. A segunda ótica em cima disso são as cicatrizes que eu posso deixar com esse álbum nas pessoas. Entendeu? Então, isso é a segunda visão sobre da mesma coisa, né? Então, assim, eu torço muito que as pessoas gostem, que as pessoas escutem, que signifique alguma coisa para as pessoas, que faça sentido para as pessoas e que, de alguma forma, alguém chegue lá na frente e fale, porra, o cara fez o pandeiro com metal, eu posso fazer também. Porra, eu ia ganhar o dia. Eu ia ganhar o dia se eu soubesse que alguém falou assim, porra, ouvi aquele negócio ali, achei foda, vou fazer um negócio parecido. Pronto. É isso que significa Soundscars. É a forma que a sua arte tem de impactar, a forma que você foi impactado, mas também a forma que a sua arte tem de impactar o outro, o próximo. Cara, eu digo, cara, bem impactante mesmo. Esse álbum vai dar o que falar, já está dando, né? E eu vou procurar ouvir mais, porque, cara, me aparecem muitas bandas no dia, aí eu ouço um pouquinho, aí vou abaixar. Opa, vou guardar lá no Spotify. Muito bacana, cara. E assim, quais são os seus planos futuros pra Soundscars? O que você pretende? Então, como eu disse também, na verdade, o próximo passo que a gente está seguindo, até o final do ano a gente pretende lançar os clipes
de todas as músicas. Então a gente vai lançar de todas as músicas. A gente já lançou 3 clipes. O 4º clipe vai ser lançado semana que vem. Surpresa. A New World. Daí a gente pretende lançar mais ou menos um clipe por mês. A ideia é essa. Então a gente ainda tem 4 clipes, então mais 4 meses. Julho, agosto, setembro e outubro. Aí ali em novembro é que a gente está pensando em começar a fazer, mostrar alguma coisa, se tudo der certo, dessas versões. Então o próximo planejamento são essas versões. A ideia das versões não gosto de cover, tá? Novamente estou enfatizando, cover eu não acho muito legal, porque você está imitando o cara. Assim, eu gosto de dar a minha visão sobre a obra de alguém, aí é mais legal. Sim. Não minha interpretação da obra de alguém. Está mais do que certo. Né? Eu acho que isso é legal e acho que a tentativa é tentar alavancar um pouquinho mais, dar um pouco mais de visibilidade, até mesmo puxar o Legacy um pouquinho mais, né? Para aí então a gente entrar na gravação do 2º álbum. Que esse eu não vou dar mais spoiler nenhum. Não, deixa a galera ficar com aquele gostinho. Deixa a galera ficar pensando qual é o tema, qual é o assunto, quem são os convidados, os outros convidados. Mas vai ter um monte de convidados. Tipo assim, resumo da ópera, esse 2º álbum que tu vai lá, promete. Promete. Legal, Rubens. Bacana. Rubens, cara, foi um prazer recebê-lo aqui no canal. Gostei muito do nosso papo, tá? Eu sei que, tu tá aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui, mas logo logo a minha banda vamos se encontrar aí, tomar uma gelada. E, cara, sem palavras, cara, todo o nosso papo, saca, muito bom. Se eu pudesse me teletransportar daqui até aí, mas é complicado, mas a gente não vai faltar oportunidade, tá? E, cara, meu muito obrigado, tá? Pelo tempo aí teu, e pode deixar suas considerações finais, beleza? Da minha parte é só, e valeu aí, Rubens. Pode mandar bala. Então, cara, primeiro gostaria muito de agradecer você mais uma vez, você e todos os canais, os criadores de conteúdo, seja físico ou não, seja uma revista formal ou não, blogs, etc., que apoiam o underground. Então, não é só a Soundscar, são todas as bandas muito fodas que tem por aí do underground e que não conseguem mostrar seu trabalho, não conseguem ser vistas, né? Então, elas são simplesmente, vivem realmente debaixo da terra, sem ninguém ver. E bandas muito, muito, muito boas. Tem bandas muito boas espalhadas pelo nosso Brasil, fora do Brasil também, underground, que não tem oportunidade. Então, o meu muito obrigado, em nome dessas bandas todas, a pessoas como você, que estão tentando fazer a roda girar. Não existe banda sem público, não existe público sem banda. Então, assim, tem que todo mundo estar junto, na mesma vibe, para curtir essa coisa que a gente ama tanto, que é o heavy metal. Então, sigam as bandas, comprem merchan, comentem os vídeos, façam tudo possível para ajudar, que a galera tá num corre fudido, sabe, querendo fazer um negócio, fazer o som, fazer o negócio dar certo. Tá fazendo negócio pra gente mesmo que gosta do som. Então, a gente tem que botar a cara para bater mesmo, e o público tem que apoiar, senão não faz sentido. Falou? Galera, valeu, tamo junto. Tá bom? Turma, esse foi o vídeo da Soundscar, projeto do Rubens aí, tá? Como ele falou, e a gente retorna a repetir, aqui no Caverna Metal Motriz, todos vão ter o seu lugar ao sol, né? Como ele acabou de falar, a gente faz o possível, então a gente precisa da ajuda de vocês para isso aqui, Caverna Metal Motriz, a Soundscar, todas as bandas, continuarem existindo. Então só você, telespectador, ouvinte, seja onde você estiver, compartilhe o nosso trabalho, tá? No Instagram também.
saca, deixa um comentário lá que nem o Caverna Metal fez com o Rubens, elogiando o disco dele, tá? Compartilhando, porque senão, entendeu? Mas é isso, galera. Falei demais, saca? Eu sei que vocês, né, estamos juntos aí. Rubens, o meu muito obrigado novamente aí, tá? Valeu, Sucesso cara. aí, a gente vai se falando aí durante a semana. O vídeo vai ficar pronto logo, logo, tá? Agradeço mais uma vez a minha mãe, Dona Selma, redatora do canal, ao meu editor Vitor Vasco, tá? Tá fazendo um trabalho ótimo aí. Galera, meu muito obrigado. Semana que vem tem mais, beleza? Essa foi a Soundscar do Rio de Janeiro. E vocês assistiram Caverna Metal Madres. Valeu! Valeu, Bangers! Obrigadão aí, valeu!